figura de um jumentinho que eu te mandei. Muito bem, essa figura, deixa ela aí. Amém? Olha para quem está do teu lado e não diga nada. Sei o que vocês estão rindo. Bem, deixa o jumentinho aí. Donkey. Hamor em hebraico. Gente, muitas pessoas quando leem a Bíblia acham a Bíblia complicada, né? Difícil de entender certas coisas, porque alguns falam assim, puxa vida, principalmente o Antigo Testamento é tão difícil de entender, porque falam coisas lá do passado, fala de sacrifícios, e fala de guerras e tantas coisas, e as pessoas acabam muitas vezes não querendo se aprofundar na Bíblia, porque acham complicado, acham que tem muita linguagem figurada, e certamente tem, eu vou querer te explicar isso. Um dos textos da Bíblia que tenta explicar isso para a gente, diz o seguinte, que os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Assim como os pensamentos de Deus, eles estão muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Assim, diz a Bíblia, como os céus se alteiam, ou seja, estão tão mais altos do que a terra, assim os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. O que isso quer dizer? Que se Deus não fizesse de uma forma simples para a gente entender, não é? Ele que criou bilhões de estrelas, existem milhões de galáxias, que tamanho que tem Deus para criar algo tão grandioso, não é? O macro, o micro, eu tenho escutado bastante sobre o Brasil está se esforçando para ter um computador, como é que chama? Quântico. O Brasil precisa de algumas peças que só os Estados Unidos têm, porque se a nossa tecnologia não for para a tecnologia quântica, nós vamos ficar muito atrasados, né, no avanço que vai afetar a economia e coisas assim. Como Deus é grande, Deus criou a gente, tudo que tem, que a gente conhece, o homem criou. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como Deus é grande e como que Deus se revela para pessoas como a gente. O nosso Deus sempre teve uma maneira de falar com os seres humanos de uma forma que todo mundo pudesse compreender. Uma das coisas mais lindas de Deus, que Ele criou todas as coisas, então Ele tem uma maneira certa para falar com os sábios, não é? Com os poderosos, com os doutores. Mas o nosso Deus também tem uma maneira simples e linda para falar com as pessoas mais simples, com as pessoas que não sabem nem ler e escrever, mas que têm um coração voltado para as coisas de Deus. É aí que para mim está a grandeza e a maravilhosa misericórdia do nosso Deus. Ele ama todos nós, que Ele fez com as suas próprias mãos. Amém, amados? Então, uma maneira que Deus fala na Bíblia é através de figuras, de coisas que o homem conhece. Por exemplo, na época lá dos profetas, na época mesmo de Jesus e dos seus discípulos, porque Israel era um país eminentemente agrícola, então o nosso Deus falava com as pessoas, né, sobre coisas que eles trabalhavam, coisas que eles conheciam, sobre semeadura, sobre plantio, sobre colheita. Jesus fala para os seus discípulos, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Por quê? Porque a maioria deles eram pescadores. Uma coisa que eles entendiam da profissão deles, Jesus usou para explicar o que Jesus esperava que eles fizessem. Então Jesus usava essas linguagens figuradas para que eles pudessem entender coisas maiores, coisas de Deus. Quando Jesus veio a esse mundo, ele tinha uma maneira de falar com as pessoas, e todo mundo talvez já tenha ouvido sobre isso, que Jesus falava por parábolas. Parábola é uma história, não é? É uma história que lembra coisas que são verdade e que explicam coisas que são verdade. E quando Jesus, a Bíblia diz que tudo que ele ensinava, ensinava por parábolas. Olha que interessante, quando Jesus ensinava assim, para as pessoas que não estavam interessadas nas coisas de Deus, era mais uma história, mais um desses mestres que aparecem por aí, de vez em quando, que contam coisas que acaba que ninguém entende direito, e tudo bem. Mas para os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que ele chamava as pessoas e ensinava tudo direitinho, para que os discípulos pudessem compreender as coisas grandiosas do nosso Deus. Deus não é maravilhoso, amados? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Você está vendo essa imagem aí? Olha para quem está do teu lado, mas não diga nada. Amém?
Olha que coisa linda. Coisa de um mês atrás, mais ou menos, eu fiz uma viagem com o Boaz, no final de novembro, início de dezembro, e eu sei que foi dessa viagem para cá. Eu acordei numa manhã, não é? E eu tinha tido um sonho tão lindinho, mas um sonho tão bonitinho, gente, vocês não vão acreditar. E o sonho foi longo e tinha várias coisas no sonho, mas a principal que eu lembrei quando acordei é que tinha um cantinho assim, como se fosse de um cômodo, cheio de panos, como se fosse um ninho. E nesse ninho, nesse cantinho confortável, tinha um jumentinho, que era a coisa mais fofinha do mundo que você possa imaginar. E eu lembro que eu acordei nesse sonho e eu contei primeiro para a Carla. Carla, eu tive um sonho tão bonitinho. Eu sonhei com um jumentinho. E esse jumentinho do sonho era muito inteligente. Aí eu fazia assim para o jumentinho. E o jumentinho corria e ele pulava no meu braço. E curioso que a Tica e o Boaz, quando eles eram bebês, eu segurava eles aqui assim na minha mão esquerda. Então eles ficavam com o rostinho encostado aqui. A minha mão segurava no meio das perninhas deles. E eu balançava os dois. Então era a maneira que quase o tempo inteiro, enquanto eu aguentei, principalmente o Boaz, eu fazia assim com eles, né? E o jumentinho, quando eu fiz assim para ele, ele correu e pulou no meu braço daquela mesma forma. E foi tão fofinho, foi tão lindo. Aí eu mostrava para as pessoas o jumentinho. E a Tica tem um coelho, uma coelha, na verdade, a Jack. E é uma coelha muito linda. E esse jumentinho, diferente desse daí que tem orelhas não muito grandes, esse meu jumentinho no sonho, as orelhas eram mais compridas. E eram caidinhas, uma fofura de jumento. Uma fofura de jumento. Aí eu acordei, contei para a Carla do sonho fofinho, contei para a Tica e para o Boaz do sonho fofinho, e passou. Um sonho fofinho. Eu jamais podia imaginar que era Deus falando comigo. Quero te mostrar na Bíblia isso. Amém? O nosso Deus fala com a gente de uma forma que a gente possa entender coisas que Ele tem para nós. E quando a gente é de Deus, está atento em Deus, não apenas Ele fala para a gente por parábolas, Ele fala com a gente, não é? Usando elementos que a gente conhece, mas Ele nos dá revelação, Ele nos dá entendimento sobre os sonhos. Os jumentos, hoje em dia, por exemplo, no Nordeste, não sei quem já foi bastante para lá, os jumentos em Fortaleza, ali no interior do Ceará, perto de Fortaleza, eles são como animais de rua, como cachorros, que hoje nem tem mais São Paulo cachorros de rua. No Nordeste os jumentos ficam soltos assim, então comem lixo, é até triste de ver. É um bichinho muito bonitinho quando nasce. Mas no passado, na época bíblica principalmente, os jumentos eram um animal de muita força e usados para o trabalho. Então quem tinha jumentos era como se fosse o trator daqueles tempos, para puxar o arado. Então era um animal muito importante para o trabalho que se fazia no campo. Então os animais domesticados que o povo de Deus tinha consigo eram bênçãos de Deus para o povo. E o nosso Deus, assim que resgatou o povo lá do Egito, que o povo era escravo, o nosso Deus deu uma série de ordens para o povo de Deus, amém? E todas essas ordens, de uma forma ou de outra, apontava para aquilo que Jesus Cristo um dia faria por nós. Toda a Bíblia, na verdade, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, todo o Antigo Testamento, só fala de uma pessoa, de Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Ele. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus não tem salvação. Ele é a salvação. Toda a Bíblia aponta para Ele. Então é importante, quando você está lendo um trecho da Bíblia e não está entendendo bem, você pensar assim, puxa, o que Deus quer revelar de novo, de Cristo para mim, nesse texto que eu estou lendo. Amém, amados? E eu repito, sem saber que Deus estava falando comigo, e eu acredito, com a nossa igreja, Deus me deu um sonho, que para mim era só um sonho bonitinho, que eu teria coragem de compartilhar só com a minha família, de uma forma íntima. Mas hoje, não é dia 12 de janeiro de 2025, eu estou pregando e contando do sonho fofinho que eu tive. Amém, amados? Por que isso é importante? O que isso tem de Deus? Eu vou pedir para que passe o próximo slide aí, por favor. Amém? Deixa eu ver o próximo slide. Muito bem, esse slide aí, está escrito uma palavra em hebraico, na verdade uma frase,
Pidyon Haben. Essa expressão em hebraico quer dizer a redenção ou resgate do filho primogênito. Isso daí é uma ordem que o nosso Deus deu, porque todo primogênito pertence a Deus. Quando o nosso Deus lá no Egito, não é? Ele deu uma ordem que se passasse o sangue, amém, de um cordeiro na verga e nos umbrais das portas de toda a nação de Israel, de um cordeiro que tinha que ser macho de 1 ano sem defeito, no 14º dia daquele mês que Deus arrancou o povo do Egito e da casa da servidão, o sangue desse animalzinho tinha que ser passado nas portas, na verga e nos umbrais das portas, e a carne desse cordeiro tinha que ser comido por todas as pessoas que fossem de Deus. As pessoas tinham que estar dentro das suas casas, marcadas com o sangue, e todos tinham que comer da carne do cordeiro. Quem não marcasse a sua casa com sangue, quem não comesse da carne do cordeiro, seria morto. E naquela noite, a Bíblia diz que o anjo da morte passou lá no Egito, e todas as casas que não estavam marcadas com sangue, os primogênitos foram mortos. No dia seguinte, o povo de Israel saiu livre. Amém, amados? Nesse momento, o texto que eu vou ler, amém? Só vou ler 2 textos nessa noite. Nesse momento, o nosso Deus consagra para ele todos os primogênitos de Israel. Amém? Todo primogênito será meu. Todo primogênito vai me servir. Com o passar do tempo, amém? Por uma situação que envolve a fidelidade das pessoas para com Deus, Deus escolheu uma tribo de Israel para estar no lugar de todos os primogênitos. É a tribo de Levi, ok? Então o que o nosso Deus estabeleceu? Que os primogênitos dos homens tinham que ser resgatados. Se você é primogênito, então desde criança você não vai ter profissão, você não vai poder fazer as coisas do jeito que você pensa, você vai servir a Deus. Mas se os teus pais quiserem que você tenha uma vida livre, então ele resgata você, ele paga um valor para que os sacerdotes levitas sirvam a Deus no teu lugar. Então essas leis foram estabelecidas por Deus. Até aqui tudo bem? O que vocês estão vendo aí é um resgate que ainda hoje, no século 21, todos os judeus fazem pelos filhos primogênitos que nascem. Pidyon Haben, o resgate do filho primogênito. Nessa moeda que vocês estão vendo aí, que é de prata, porque a prata na Bíblia é o símbolo da redenção. Nessa moeda de prata, se vocês olharem de perto, vocês vão ver o desenho de 5 moedas menores, que era o preço que era pago por meninos de 1 a 5 anos. Todas as crianças, então, amém, o resgate delas, a redenção delas, era comprada por 5 moedas de prata. Então, hoje em dia, as famílias dos judeus nas nações, amém? Quando nasce o filho primogênito, eles vão até hoje um rabino, um sacerdote, e eles entregam uma oferta, não é, pelo resgate do filho, porque isso é mandamento de Deus. Até aqui tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho antes de eu ler esse texto. Jesus era judeu, sim ou não? Ele não foi o primeiro filho de Maria, sim ou não? Ele abriu a madre. Maria era virgem, inclusive. Quando Jesus nasce, ele era o primogênito de Maria, gerado pelo Espírito Santo. E o José e a Maria foram até o templo para fazer isso que eu estou explicando para vocês, para resgatar Jesus. Jesus, ele não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Então, como qualquer outro menino de Israel, ele tinha que ser resgatado. Então, Maria e José vão até lá, e a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 2, eu não vou ler, mas acho que vocês conhecem essa passagem. Jesus tinha 40 dias de nascido, ele é levado ao templo, amém? Para o quê? Para que se fizesse o Pidyon Haben, para que Jesus fosse resgatado, porque ele era o filho primogênito. Então, amados, isso que aconteceu com Jesus na Bíblia, acontece nos dias de hoje ainda, com os judeus no mundo inteiro. Pidyon Haben, o resgate ou a redenção do primogênito. Agora eu quero, por favor, que você abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Amém? Êxodo capítulo 13. Versículos de 11 a 13. Eu vou pedir ajuda. Isso, obrigado. Êxodo 13, 11 a 13. Vamos ler juntos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês,
e aos seus antepassados. Consagrem, dediquem ao Senhor o primogênito nascido de todo o ventre. Todos os primogênitos machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem ou redimam com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Lembra do jumentinho? Lembra? Quando o povo estava saindo do Egito, o nosso Deus deu uma ordem sobre os jumentinhos. Todo jumento que abrir a madre, amém, vai ser resgatado com um cordeiro. Se, porém, não quiserem resgatá-lo, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. Amados, podem voltar para cá. Olha, põe o jumentinho lá de novo. Quando nascia um cordeirinho, toda ovelha que desse o seu primeiro cordeirinho, esse cordeirinho pertencia a Deus. Ele devia ser sacrificado ao nosso Deus. Quem esteja no nosso meio é muito comum que defenda os animais e fica morrendo de tristeza no coração por saber que um cordeirinho era morto. Vocês estão comigo? Mas de Jesus ninguém tem dó, né? Esses cordeirinhos apontavam para Jesus, que teria que morrer no nosso lugar. Vocês estão aqui? Assim se fazia com os cordeiros, com os novilhos, os filhinhos das vacas, né? E os filhotes das cabritas, os cabritinhos que nasciam. Todo cabrito que abrisse a madre deveria ser sacrificado ao Senhor. Era consagrado a Deus. Ovelhas, cabritos e vacas e bois, todo primogênito era consagrado a Deus. Mas o jumento não. O jumento, por não ser um animal que servia de comida para as pessoas, o jumento não podia ser consagrado a Deus. Ele não poderia ser sacrificado a Deus. Então todo jumento tinha que ser resgatado. Vocês estão aqui? Olha para quem está do teu lado e fala assim: calma, ele está falando da ceia. Nós vamos chegar na ceia, amém? Você tem que me acompanhar. Você confia em mim, não? Me acompanha que nós vamos chegar na ceia aqui, amém? Vamos voltar pro jumentinho. O jumentinho, se ele não fosse resgatado, se ele não fosse redimido, tinha que pegar aquele jumentinho fofinho ali e quebrar o pescoço dele. Vocês estão comigo? Se ele não servisse para ser consagrado a Deus, os donos que não quiseram resgatá-lo tinham que quebrar o pescoço do jumentinho. E a única forma do jumentinho primogênito não ser morto era que ele fosse resgatado por um cordeiro. Até aqui tudo bem? Vamos para o próximo. Pode pôr de novo do menino, pronto, aí. Nós já vimos o resgate do filho primogênito. Então a lei do nosso Deus dizia que qualquer dono de animais que quisesse resgatar o jumentinho que abrisse a madre, deveria dar no lugar daquele jumentinho um cordeiro. Um cordeiro macho de 1 ano sem defeito deveria ser morto no lugar do jumentinho. Essa era a lei estabelecida pelo nosso Deus. Amados, quando eu tive aquele sonho, e que para nossa casa todos demos risada, achamos tão bonitinho, não é? Nós não tínhamos ideia que Deus estava falando com a gente e com a nossa igreja. Porque Deus nos deu uma palavra nesse ano sobre redenção. E a única maneira do jumentinho não morrer, não ter o seu pescoço destroncado, era ele ser redimido, era ser comprado pelo cordeiro. Amém? A sua vida ser resgatada pelo cordeiro. Queridos, o nosso Deus fala de uma maneira com a gente que a gente possa compreendê-lo, que a gente possa compreender as coisas celestiais. Olha que lindo que eu vou te contar. Por causa do pecado que todos nós cometemos, nós estávamos longe de Deus. O nosso Deus, ele é santo. Santo quer dizer separado. Amém? Em Deus não há treva alguma. Por causa dos nossos pecados, jamais teria acesso para a gente de Deus. Nós estávamos destinados à morte, destinados ao pecado. O nosso Deus disse que os filhos dos homens não poderiam ser resgatados. Amém? Eles teriam que servir a Deus. Mas os homens, por causa do pecado, estão destituídos da glória de Deus.
Alguém vai ter que morrer no nosso lugar, porque está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Você pecou? Eu também. Então o que a gente merece? Merecemos a morte. Não escapa nenhum de nós. Nem os pregadores mais famosos, nem as pessoas mais bonitas, nem as mais ricas, nem os mais inteligentes, nem os mais burrinhos. Ninguém escapa da morte por causa do pecado. Só tem um jeito para os seres humanos serem resgatados do pecado. Era o sacrifício de um justo, o sacrifício de um santo. Amém, amados? Preste atenção, por favor, na história. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, o nosso Deus deu uma ordem. Vocês vão pegar um cordeirinho macho de 1 ano sem defeito e vocês vão matar esse cordeirinho. Esse cordeirinho vai morrer para que vocês possam viver. Então vocês vão pegar esse cordeirinho, o sangue dele, e vão passar na porta da casa de cada um de vocês. Se você quiser viver, se você quiser que os teus filhos vivam, a tua casa tem que ser marcada com o sangue do cordeiro. Amém, amados? Tem mais. Vocês todos vão ter que assar o cordeiro e vão ter que comer a carne do cordeiro. Amém? Eu não sei se alguém aqui já teve criação em casa, tipo galinha, porquinho, patinho, coisas que você tem em casa e que se pode comer. Alguém já teve criação em casa? Algumas pessoas, não é? Queridos, se uma criança se apega a um bichinho, você imagina o pai ou a mãe oferecer para comer aquele bichinho? Vocês estão aqui? Olha o que Deus mandava fazer com o cordeiro. O cordeiro tinha que ser trazido para a casa das pessoas e ficar com as pessoas 4 dias. Sabe aquele cordeirinho ali bonitinho que faz bé? Parece um bichinho de pelúcia. Ficava 4 dias na convivência com os filhos da casa. E depois de 4 dias o pai chegava e cortava o pescoço do cordeirinho. E derramava o sangue do cordeirinho e dizia para as crianças: todo mundo tem que comer. Se não comer, morre. É pesado ou não é? Mas de Jesus ninguém tem dó, né, irmão? Vocês estão comigo? Do que essas coisas tão terríveis falam? Falam do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se nós não gostamos de falar dessas coisas ruins, da morte de animaizinhos indefesos, é importante a gente saber que os animaizinhos são indefesos, são irracionais, mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o sopro de vida de Deus. Amém, amados? Nós pecamos porque nós damos as costas para Deus. Mas o nosso Deus proporcionou para nós redenção. O nosso Deus deu Jesus no nosso lugar. Vocês estão aqui, amados? Queridos, um cordeiro em cima de um jumentinho é sinal do quê? De redenção. Porque se um cordeiro não resgata o jumento macho, amém, é primogênito, ele tem a cabeça destroncada. Tadinho, o jumentinho tão fofinho, fofinho. Mas, amados, ele representa a gente. Esse jumentinho representa nós. Se não tiver alguém que morra no nosso lugar, morremos nós e os nossos filhos. E é disso que fala a mesa do Senhor. A gente se reúne aqui para anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Se nós hoje vamos participar da mesa do Cordeiro, é porque alguém nos resgatou. Nós fomos redimidos. Um Redentor se deu por nós. E por isso estamos gratos aqui. Deus tem feito coisas lindas, mesmo quantos testemunhos, mas o maior deles é que Jesus morreu no nosso lugar. Que o ano de 2025 seja o ano da redenção, porque nunca na nossa vida vamos ter tanta consciência do valor de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós na cruz do Calvário, para que tivéssemos vida abundante. Amém, amados? Aleluia! Abra, por favor, a tua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 51. Deixa a imagem aí mesmo, Samuel. Mas abre, por favor, a Bíblia lá em João 6, 51, por favor. Às vezes, gente, a maneira que Jesus fala, a maneira que Ele trata conosco é meio chocante.
a gente fica, uau, mas o que ele quis dizer? Ai, que coisa pesada essa daí. Mas quando a gente acalma o coração, a gente começa a perceber que Deus é bom. Se Ele está falando de uma forma assim séria, firme, não está mostrando coisas assim chocantes, o fim disso vai ser bom. O fim disso vai ser salvação, vai ser paz. O fim disso vai ser cura, vai ser redenção, porque Deus é bom. Então eu vou acalmar o meu coração. Eu posso não estar entendendo, mas Ele vai me explicar, porque eu sou filho. Amém, amados? Olha o que Jesus diz, em linguagem figurada. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Gente, espera só um minutinho, pode deixar o texto aí? Gente, quando Jesus falou isso que eu estou lendo com vocês, a Bíblia diz que a maioria das pessoas que acompanhavam Jesus começou a dar no pé, começou a ir embora. Eles começaram a dizer, mas quem que vai suportar esse discurso? Essas coisas são muito... Como assim comer a carne? Credo! O que ele está falando? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo, amados? Vocês entendem que é chocante algumas coisas que Jesus fala, quando a gente não entende? Por isso é importante a gente estar junto, porque a Bíblia vai falar de Jesus, e vai falar que Ele nos ama, e que o nosso Deus nos amou tanto, a ponto de dar Jesus por nós. Jesus, nesse momento, amados, Ele está fazendo uma comparação, porque esse povo aí de Israel viveu no deserto, e todos os dias caía pão do céu que eles comiam. Então Jesus está dizendo, gente, vocês comiam o pão lá no deserto, mas no outro dia tinham fome. Mas eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne, que é esse pão, jamais terá fome. Pode passar o próximo versículo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Pode passar o próximo. Jesus disse, gente, em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Pode ir para o próximo. Eu vou ler até o 55. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Olha aqui que interessante. A nossa igreja, desde que a gente nasceu, sempre teve judeus caminhando no nosso meio. Amém? E eu lembro, a Carla certamente lembra disso também, houve bem no início da nossa igreja, uma época que vinha um judeu, que estava sendo um processo de conversão. Ele era religioso e tal, se vestia todo de preto. E o apóstolo Valdomiro, na época que trouxe ele para caminhar com a gente. E teve um dia que eu preguei sobre isso, e foi engraçado, que o rapaz estava super desconfortável, porque o judeu, acho que, não sei se você sabe disso, o judeu não come carne com sangue. Ele, por exemplo, se ele pega um pedaço de carne, ele coloca na salmoura para tirar todo o sangue da carne, porque é proibido comer carne com sangue. Então, quando Jesus fala, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue, um judeu que não entende que Jesus está falando de algo sobrenatural, o judeu escandaliza. Isso aconteceu naquele dia. E é engraçado que o apóstolo Valdomiro, que trouxe o rapaz para nos conhecer, ele se contorcia assim na cadeira, né? E eu não estou nem aí, eu estou pregando a palavra, amém, amados? Eu estou pregando a palavra da verdade. Ele precisa entender que não tem solução se não for por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira comida. E o sangue dele é a verdadeira bebida. Do que Jesus estava falando? Amados, lá no deserto, ele disse para o povo que estava saindo da escravidão: todos vocês vão ter que comer a carne do cordeiro. Se vocês não comerem da carne do cordeiro, vocês não vão ser livres da escravidão. Vocês não vão ser livres da morte. Amados, tinha que passar o sangue na porta das casas. A casa que não tivesse marcada com sangue, a morte entraria nela. Entenda que são fatos diferentes, mas Deus está falando da mesma coisa. Deus está falando, sabe do quê? Daquilo que o João Batista viu. O João Batista um dia viu Jesus passando, e o João Batista estava com os seus discípulos. E o João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
o João Batista entendeu, amém? Que Jesus era a representação de todos aqueles sacrifícios que tinham na Bíblia. O homem, ele quis conhecer o conhecimento do bem e do mal. O homem quis ser igual a Deus. Sabe o que Deus fez? Sério. Vocês foram feitos da minha imagem, conforme a minha semelhança, e vocês não quiseram aprender de mim. Então está aqui, ó. Vai lá. 613 mandamentos. Cumpre tudo e te espero no céu. Vamos ver quem chega. Não ia chegar ninguém. Vocês estão comigo, amados? Porque não está em nós, mas está no nosso relacionamento com Deus, o viver para Deus. Repete assim comigo, 2025. Eu quero ter um marco na minha vida. Eu quero aprender a andar com Deus. Pastor, estou frequentando a igreja agora. Como é que é batizar que chama? Quero batizar, quero fazer tudo certinho. O que eu posso fazer, não posso fazer? Todo mundo quer um livro de regras. Vocês estão comigo? E livro de regra não serve. Nós temos que andar com Jesus. Ele vai se revelar para nós, dizendo: você quer viver? Coma da minha carne, beba do meu sangue, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Meu Deus, o que é que o Senhor está falando? De que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o profeta João Batista disse de mim que eu era o Cordeiro, os cordeiros em Israel servem, não é para cobrir os pecados das pessoas. Os cordeiros eram mortos para que as pessoas pudessem viver. Todos aqueles sacrifícios apontavam para Jesus. Hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor para anunciar que Ele morreu. O Cordeiro morreu no nosso lugar. Eu tenho redenção porque o Cordeiro morreu por mim. Então estou aqui por causa da morte de alguém. Dos animaizinhos todo mundo tem dó, mas Jesus Cristo crucificado, amém, amados? Se Ele não tivesse feito isso por nós, estávamos todos perdidos. O pecado tem consequências, parece que não acontece nada. Você peca e não cai um raio na sua cabeça. Vocês estão comigo, amados? Vivemos um tempo maravilhoso da graça de Deus, mas nós precisamos de um resgatador, porque um dia a conta chega, amém? E se não tiver alguém que diga, não, eu derramei o meu sangue por ele, a conta dele está paga, não há salvação para nós. Todos comigo, irmãos? Obrigado, querido. Todos comigo? Pode passar o próximo slide, por favor, Samuel. Um cordeiro em cima de um jumentinho é um sinal de redenção. Queridos, 4 dias antes de Jesus morrer por todos nós na cruz do Calvário, ele entra em Jerusalém. Como é que ele entrou em Jerusalém? Montado num jumentinho. Sabe que dia que era esse? Que se chama Domingo de Ramos? Era o dia em que as famílias de Israel pegavam um cordeirinho e traziam para casa. E ficavam com esse cordeirinho 4 dias, para no 4º dia sacrificar o cordeirinho. No dia em que as famílias tomavam o cordeiro, amém, para suas casas, Jesus entra num jumentinho em Jerusalém. O primeiro dia daquela semana, que é chamado de Domingo de Ramos. Queridos, Jesus veio em cima desse jumentinho. Leiam na Bíblia. Era o primogênito de uma jumenta. Esse jumentinho que Jesus entra em Jerusalém tinha 3 anos. Ele tinha que ter o pescoço destroncado. Mas quando Jesus sobe nele e desce o Vale do Quidron e sobe, amém, o Monte Moriá, esse jumentinho, penso eu, olhava com os olhos de esperança, dizendo, ufa, fui salvo. O Cordeiro de Deus está aqui em cima. Olha, estamos abafando, hein? Todo mundo colocando as roupas para eu pisar. Você imagina a pose do jumentinho ali? Olha para quem está do teu lado. Não diga nada. Eu poderia dizer que Deus está procurando um jumento, mas eu acho que eu seria indelicado aqui. Alguém que possa ter sobre si a glória de Deus. E que possa ser grato por ser resgatado. Por ter sido comprado por bom preço. Jesus em 4 dias
morreria na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando Jesus, pode passar o último slide, quando Jesus estava descendo, amém? Aquele monte montado num jumentinho, ele estava lembrando o que aconteceu lá no Egito e o que aconteceria 4 dias depois na cruz do Calvário, quando ele derramaria o sangue dele por mim e por você. Amados, a mesa do Senhor está aqui para todos nós. Eu queria que a gente pudesse entrar de verdade, de fato, de coração, nesse ano de 2025, em bases de redenção, em bases de convicção de quem nós somos. Não interessa o que está acontecendo na igreja A, na B, na C, na D, que Deus abençoe a todas. O que interessa é que a gente possa se posicionar diante de Deus. Será que a salvação perde? Será que não perde? Não me interessa. O que interessa é não perder a minha, amém? Você também é assim? Será que a salvação perde? Será que não perde? Eu não vou gastar tempo com discussões inúteis. É um tempo de eu reconhecer que Jesus Cristo é o meu tudo. Ele é a minha vida. Sem Ele eu não vivo. Ele é a redenção. Ele é o resgate dado por mim. Ele é o resgate pela minha filha. Eu consagrei a minha filha a Jesus Cristo. No dia 12 de outubro de 2006, debaixo de uma sucá, debaixo de uma tenda de tabernáculos, eu consagrei a minha filha a Deus. 4 anos depois, no dia 12 de outubro, naquele ano de 2010, eu consagrei o meu filho a Deus. Não há redenção para essas duas pessoas que eu e a Carla amamos tanto, se não for por Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Nós temos que ensinar o caminho para os nossos filhos, para que eles tomem uma decisão. Cada um de nós que está aqui, vocês que estão me ouvindo, nós temos que tomar uma decisão. Jesus morreu no nosso lugar, para que a gente viva e viva para sempre. O meu convite para esse ano de 2025 é vivermos, amém, a revelação da redenção para cada um de nós, para as nossas famílias e para todos que Deus nos permitir tocar. Eu te convido para vir à mesa do Cordeiro, amém, porque em breve Ele mesmo nos servirá diante do Pai, amém, amados. Nós seremos servidos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, examine-se o homem a si mesmo. Pensa, amado, em tudo que Jesus fez para nós chegarmos até aqui. Glória a Jesus por todas as conquistas, amém, pessoais, familiares. Graças a Deus, louvamos o Senhor. Graças a Deus porque como congregação alcançamos coisas. Deus nos permitiu chegar até aqui, eu louvo a Deus por isso. Mas tem algo maior, se nós não tivermos um prédio, se a minha família for tirada de mim. Amados, tem algo que nunca vai ser arrancado de mim, que é a misericórdia de Jesus Cristo. Nós precisamos ter consciência, porque hoje nos reunimos para anunciar a morte do Senhor. Por que nos reunimos para anunciar a morte? Porque alguém precisou morrer para que você pudesse viver. Alguém morreu para que os teus filhos lindos pudessem estar vivos na presença do Pai. Nós temos que viver para Ele, nós temos que honrá-lo, porque Ele é digno de honra. Nós cantamos isso, Deus quer que a gente viva isso. Viver nos nossos trabalhos, viver nos relacionamentos, viver nas conversas, amém? Viver para Ele, viver para a glória dEle. Te convido em nome de Jesus a curvar a tua cabeça. Eu creio que aquilo que de alguma forma Deus ministrou através da minha vida, o Senhor possa te trazer mais clareza.